os irmãos tiverem oportunidade ainda esta noite, são apenas 4 capítulos, irmãos, uma história tão linda, os irmãos podem ler hoje completo quando chegarem em casa, mas diz assim, a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler de novo? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, impregna esta palavra dentro de nós, para aprendermos a andar segundo os teus conselhos, olhando, Deus, que não somos cidadãos da terra, mas somos do céu. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, estudando esta palavra, entendemos que neste momento é a segunda viagem do apóstolo Paulo, uma segunda viagem missionária, e aconteceu coisa interessantíssima aqui, né? Ele sai com Barnabé, a intenção seria chegar à Ásia, e podemos dar glória a Deus e graças a Deus, porque não foi para a Ásia, e eu creio que por isso fomos alcançados, não é verdade? Fomos alcançados. Os irmãos devem lembrar também, que quando ele e Barnabé estavam em direção a esta viagem, eles se desentenderam, porque Marcos estava com Barnabé, tendo em vista que já tiveram um problema antes, que João Marcos voltou da viagem missionária, daquela primeira viagem, e aí Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo achou melhor não levar ele. Então eles se desentenderam, e Paulo e Silas foram em outra direção à Macedônia, e Barnabé e João Marcos foram em direção a Chipre, se não me falha a memória, mas creio que sim, foi em direção a Chipre, né? E ali, em relação a Paulo e Silas, tiveram alguns acontecimentos maravilhosos em relação a essa igreja, a fundação dessa igreja. Encontraram uma judia, né, uma mulher convertida, na verdade, ao judaísmo, e ela já conhecia da palavra, e ela teve a oportunidade de ouvir Paulo pregar e conhecer de verdade o Senhor Jesus. Às vezes a gente conhece o Senhor Jesus de uma maneira superficial, mas ela conheceu de verdade e se converteu ao santo evangelho da palavra, as boas novas de salvação, e na casa dela então começou uma congregação, não foi isso? Mas também neste mesmo contexto, Paulo encontrou uma mulher que adivinhava as coisas, não é verdade? Ela adivinhava as coisas, e ela perturbava, usado pelo demônio, perturbava as pessoas no momento da pregação de Paulo. E sabe o que aconteceu? Paulo repreendeu aquela mulher em nome de Jesus. E sabe o que houve com aquela mulher? O Espírito largou ela. Mas isso, houve uma grande revolta. Olha o que o servo do Senhor, o missionário, sofre, irmãos. Houve uma grande revolta na cidade, porque ela era lucrativo, dava dinheiro. Então Paulo e Silas tomaram uma surra muito grande e foram presos. E a gente às vezes fica olhando assim, né, irmão? Mas por que aconteceu? Ele era um missionário, estava pregando a palavra. Ora, o Senhor usou Paulo para que na casa de Lídia começasse a congregação de Filipos. E agora, Paulo tinha um trabalho muito maior a fazer. E o que aconteceu com Paulo? Repreendeu aquele demônio daquela mulher. Como que Deus usa as coisas? E ele foi encarcerado. Não é verdade? E ali encarcerado, eles adoraram a Deus e cantaram. E sabe o que aconteceu? As correntes se quebraram, as amarras se soltaram, a prisão se abriu, e o carcereiro que era responsável pela prisão dele,
tremeu diante da fuga dos prisioneiros, mas o servo do Senhor, usado por Deus, falou: calma, não faça mal nenhum a você, porque todos nós estamos aqui. Deus usou um terremoto, Deus usou a vida de Paulo e Silas, que tenho certeza que não só o carcereiro, mas muitos prisioneiros se encontraram com o Senhor Jesus. Precisava levar as chicotadas para que aquele carcereiro fosse salvo. Eu e minha casa, tenho certeza que ele pôde dizer que a partir daquele momento serviriam ao Senhor, como falou Josué. Aquele carcereiro, o que eu posso fazer para ganhar a salvação, para ser salvo? E o que ele falou? Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é o contexto que aconteceu na fundação, no início de toda essa carta de Filipenses. Queria também destacar para os irmãos que essa carta foi escrita, já ele preso em Roma, irmãos. Ele já estava preso e ele então escreveu esta carta. E aí, meus irmãos, Deus agiu grandemente nesse povo de Filipos e até a nossa vida hoje. E eu creio no Senhor, que tudo providência dele. Foi a chegada de Paulo, aquela prisão, a conversão dos carcereiros, e depois chegada a Roma, e ter a oportunidade de pregar a palavra para aqueles soldados de Nero, dentro do presídio, dentro da fortaleza, dentro do palácio de Roma. Como que Deus faz isso, irmãos? Um desentendimento entre Barnabé e Paulo, agora a chegada a Lídia, que acolheu, um culto na casa da irmã, eles saem para pregar na cidade, aquele espírito imundo tenta atrapalhar o trabalho, é repreendido. Por causa disso eles são presos, são açoitados, o carcereiro é convertido, cuida bem deles, e depois eles vão presos de novo, estão lá no palácio central de Roma, e prega para aquele monte de soldados romanos. E depois, quando ele manda essa carta aqui, ele fala: os santos que estão no palácio comigo mandam também para vocês um abraço para vocês, não é verdade? Aqueles homens que estavam com ele ali eram soldados escondidos, aceitaram Jesus através da prisão do apóstolo Paulo. Então, irmãos, às vezes nós sofremos algumas coisas e não entendemos que mesmo no sofrimento, isso contribui para o crescimento do reino. Ele falou que não estava nem aí se morresse, para ele era lucro morrer, ir para a glória. Mas se era para o crescimento do evangelho, para a salvação, ele preferia ficar no corpo dele mesmo. Esse é o contexto. Esse povo que ele está falando, o povo de Filipe, era um povo, e ele fala aqui no verso 20, dizendo assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. E ele vai falar de cidadania para esse povo de Filipe. Sabe por quê, irmãos? Porque esse povo, eles tinham cidadania romana, era uma colônia romana. Era uma colônia, foi inaugurada, na verdade, por Alexandre, que deu nome ao filho, não é isso? Ao filho Filipe, e foi colocado, e essa colônia era uma colônia importante de Roma, e os cidadãos que ali estavam, eram cidadãos com cidadania romana, mesmo que muitos nem em Roma tinham ido, nem conhecia, e ele faz alusão a isso, ou seja, nós somos cidadãos do céu, aqui na terra, ou seja, os filipenses eram cidadãos romanos, mas não conheciam Roma, mas ansiavam ver Roma. O sonho daquele povo era conhecer a grande capital de Roma, a grande cidade romana, que era o poder daquela época. Então Paulo acaba utilizando desse contexto para falar para eles: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito maior do que vocês que estão aqui em Filipos querendo conhecer Roma. E ele estava falando para os irmãos da igreja, porque muitos ali eram cidadãos romanos e outros de fora, irmãos. Então, Paulo falou assim para que eles entendessem a importância que Roma tinha para Filipe,
mas a importância que o reino de Deus tinha naquela época e tem hoje na vida do crente. E nós precisamos, meus irmãos, não ansiar em ver coisas grandes e maravilhosas aqui, mas ter sede, vontade, desejo de morar nos céus. E isso a igreja não pode perder, irmãos. Nós não podemos perder o desejo ardente dentro do nosso coração da gente voltar para a nossa casa. E essa era a preocupação de Paulo. Em primeiro lugar, meus irmãos, é necessário estar preparado para a gloriosa vinda do Senhor. Breve os céus hão de se abrir e nós estaremos diante do Senhor. Então precisamos estar preparados, precisamos estar certos de quem somos e para onde nós vamos. E por isso, meus irmãos, não podemos investir a nossa vida aqui. Precisamos declarar isso para todo o mundo espiritual, que nós não somos daqui. Paulo não estava se importando se fosse morrer ou viver. Para ele não importava, importava o reino, porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia para onde ele iria, ele tinha certeza que ele ia voltar para a terra natal, de onde saímos, que é o reino do nosso Deus. João capítulo 14, apenas o 2 e o 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Promessa do Senhor. O Senhor subiu, mas deixou certo nossa morada. Não somos daqui, temos morada garantida, porque somos cidadãos do céu, não de Roma, não apenas brasileiros como somos, mas temos cidadania celestial, porque o Senhor, o nosso Jesus Cristo, foi preparar lugar. Mas é necessário, irmãos, estar preparado, ansiar para a volta gloriosa dele. A igreja dos séculos anteriores, desde o primeiro século, anseia, clama pela vinda do Senhor, a natureza clama. E a igreja atual está esperando ansiosamente a vinda de Cristo, está esperando. E se o Senhor voltar hoje, como tu está? E se o Senhor voltar amanhã? Essa igreja vai se alegrar nisso? Ou vai se assustar? Ou quando dá uma explosão e pensar que é a volta do Senhor, vai se assustar? Essa igreja precisa esperar ansiosamente pela volta gloriosa. Volta gloriosa, não é uma volta comum, gloriosa do Senhor. O crente precisa estar ansiando, preparado, querendo isso. Em segundo lugar, meus irmãos, é necessário entender que as coisas aqui da terra não pode ter muita importância para a gente, irmãos. É necessário desapegar, não amar o mundo, não ser amigo dessas coisas que aqui estão, que nos prende. Quantas coisas nos prende o dia todo, a nossa mente, o nosso coração, estamos preocupadíssimos com muitas coisas. Mas eu me lembro que um dia Jesus falou para Marta: Marta, Marta, porque tu estás preocupado com essas coisas? Maria escolheu a melhor parte, é ouvir a palavra, está ligado no reino, está ligado, o tempo urge. É necessário, meus irmãos, entender que essas coisas aqui não podem roubar nosso tempo. Romanos capítulo 12, verso 2 fala claramente para isso. Nós não podemos se iludir com ofertas passageiras, coisas que parecem ser muito importantes para a gente, mas que vai embora, assim como quem comprou um carro lindíssimo em 1969. Pessoas que investiram muitas coisas, que até levaram ao suicídio porque perderam. Não se iluda com ofertas passageiras deste mundo. Satanás esteve diante de Jesus na tentação, oferecendo muitas coisas para ele, mas ele não se iludiu com isso. Ele usou a palavra
Romanos capítulo 12, verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme essa igreja pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo exortando os romanos, não se amolde, não se igualem, não imitem, não desejem, não queiram ser iguais a eles, porque todos os nossos irmãos levaram chicotadas, mas ganharam a glória, o reino glorioso de Deus, eterno, não passageiro, não passageiro. Se temos alguma dificuldade, irmãos, a nossa igreja amada, você que está em casa, tem alguma dificuldade, ore, peça a Deus discernimento, entendimento, para enxergar essas armadilhas que o mundo tem flechado a igreja. Você quer ver um exemplo dessas flechadas, e muitas certeiras, são as igrejas vazias, as igrejas de bancos vazios, num momento que estamos vivendo, século 21, Satanás solto, acabando com tudo, o povo está alheio a isso, o povo não está ligado, porque se o povo estivesse ligado às coisas do alto, esta igreja estaria cheia de mãos levantadas, clamando ao Senhor misericórdia, Senhor, sara a nossa terra, mas o povo está alheio, o povo está se amoldando, totalmente o contrário do que o apóstolo Paulo fala à igreja aqui de Romanos, não se amolde a este mundo, não é referência, a nossa referência é Cristo, olha para Cristo, veja os passos de Cristo, e essa igreja anda em direção à cruz. 1 João capítulo 2, verso 16, pois tudo o que há no mundo, aí ele vai falar, João vai falar, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ostentações de bens, não provém do Pai, mas do mundo, e quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Cuidado no que está focando hoje, cuidado no que teus olhos enxergam hoje, se é espiritual ou material, se é de Deus ou se é do mundo. Verifica a tua vida, coloca uma balança, um fiel da balança, coloca um prato de cada lado, pesa o que é de Deus e o que é do mundo na tua vida, e se reconcilia com Deus hoje, porque breve, muito breve, tu vai estar diante do Senhor, a igreja vai estar diante do Senhor, eu estarei diante do Senhor. E como está a nossa balança, como está a nossa fé, qual tem sido o teu investimento, qual o lado da balança, do prato da balança, que nós estamos investindo mais, tendo em vista que tudo aqui é passageiro. Já foi 56 anos meu, já foram 56 anos, pela misericórdia de Deus, não sei quantos tem para frente, mas uma coisa é certa, é verdadeira, nós vamos estar todos diante do Senhor, aqueles do primeiro século, nós e os próximos do século vindouro, se o Senhor não vier buscar ainda a igreja dele, nós vamos estar diante do Senhor, e diante do Senhor, todo joelho se dobrará, não há ninguém o quê? Inculpável, não, um inculpável, todos prestarão conta ao Senhor. Se tem dificuldade, meus irmãos, vamos orar mais, vamos pedir a Deus que nos esclareça melhor o evangelho, a palavra dentro da nossa cabeça, para que a gente consiga entender que esta igreja tem que andar em direção ao reino dos céus, a nossa nação, onde nós somos de Deus, nós não somos daqui da terra. Quando nós esquecemos, meus irmãos, que temos cidadania celestial, esquecemos disso, então nós começamos a investir a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente aqui na terra. Jesus, o evangelista Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21, Jesus fala, não acumuleis para vocês tesouro na terra. Ele estava falando com um bocado de discípulos, os apóstolos, sentados em volta dele, e ele estava explicando para eles, ele fala para a igreja, não leiam a Bíblia como ela estivesse acusando ou falando para o mundo, está falando para a gente, não acumulem
para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Estava falando isso preocupado com a igreja, com o coração da igreja. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, porque eles não podem entrar lá. Eles não podem entrar lá, eles não têm cidadania, igual você. Pois onde estiver o seu tesouro, irmãos, ali também estará o teu coração. E a diferença entre entrar na tua cidade celestial e ficar aqui é o teu coração. Aonde está o teu coração? Como está o teu coração nesta noite que nós estamos aqui? Terceiro lugar, meus irmãos, é necessário viver uma vida buscando ao Senhor, acima desses desejos do mundo, muito maior do que isso, uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida que você deseja falar com Deus, como acordar de manhã cedo e tomar o teu café, pegar a tua Bíblia, se dobrar diante da mesa e falar: Senhor, muito obrigado por esta noite, porque muitos não estão mais aqui respirando hoje, ficaram durante a noite, mas nós levantamos. Tu acha que ele manteve Paulo vivo ainda? Não levou, mesmo Paulo falando que era lucro morrer, porque não estava na hora, porque tem um trabalho para você, tem uma responsabilidade para você aqui, você está aqui não é à toa, é projeto de Deus, tu só morre quando Ele quiser. Então não fica com medo de morrer hoje, irmãos. Bota a mão no arado. Estava falando para o pastor que eu e Dilene, nós fomos fazer um trabalho no Rio, fomos almoçar com o engenheiro, nós oramos, ficou tão bonitinho ele ficou assim de olho regalado. Daqui a pouco, quando eu orei, ele estava com as duas mãozinhas para o alto assim, não sabia nem como é que fazia. Que alegria para a gente, não conhece a Jesus e levantar as mãozinhas com a gente ali, porque viu a gente. Eu falei: vamos orar junto, quer participar? Quero sim. Aí ficou assim, ó. Irmãos, como é bom ter Jesus no coração, saber que não somos daqui. Está preocupado se ele vai achar o que de mim, que eu estou orando ali. Ele que não ore não, para ele ver só. Não somos daqui, irmãos, não somos daqui. Não importa as circunstâncias, Cristo vai sempre te esclarecer o momento certo. Confie nele, clame por ele, chame por ele, conversa com ele, fala com ele, desde de manhã até de noite. Seja íntimo dele. Quarto lugar, meus irmãos, é necessário crer nas promessas do Senhor para tu ter a cidadania celestial. Se não crer na promessa dele, não tem jeito, porque ele falou que foi preparar lugar. Se você não crer, tu vai para onde? Você não crê que ele foi preparar lugar? A igreja precisa acreditar 100% na vinda do Senhor. A igreja não pode perder o rumo dela, que é rumo aos céus, direção à cruz. Tu tem que acreditar 100% no que tu lê, no que tu sente no coração, que é o caminho da cruz. Senão é um errante, caminho errante, sem bússola. Anda por qualquer lugar, está em qualquer lugar, investe em qualquer coisa. Hoje você está aqui fazendo uma coisa, amanhã está triste naquele local ali, dá tudo errado, você vai para outro local. Sem Cristo e sem salvação, o homem fica perambulando. Pode ter muito dinheiro, pode ter pouco, pode não ter nenhum. Sem Cristo fica perambulando. Tu tem que ter um norte, chama-se Jesus Cristo. Plano de salvação, desceu e morreu por mim e por você. É necessário crer. Olha que coisa linda que eu busquei hoje, lá em Apocalipse capítulo 21 e 4, Apocalipse 21 e 4, então vi um novo céu e uma nova terra, nossa cidade, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as coisas passadas já ficaram para trás, e você prosseguiu para o alvo,
preparado para você. Por isso que Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, carcereiro. E ele creu. E ele creu, e isso é maravilhoso, irmão, porque na hora que Paulo falou, ele creu, ele não se assustou mais com o terremoto, ele acalmou, ele pegou Paulo, levou para a casa dele e cuidou das feridas dele. Significa um homem sem Jesus e agora com Jesus. O homem sem Jesus deu chibatada em Paulo e Silas, o homem com Jesus curou, cuidou as feridas de Paulo e Silas. Olha a diferença do homem que é cidadão do céu agora. Olha, o homem que creu no Senhor Jesus Cristo. Para concluir, meus irmãos, a igreja precisa lembrar de que, embora esteja aqui, nós estejamos aqui hoje, nós não somos daqui, nós somos dos céus. Você pode até não se encaixar neste mundo, você pode até ser tratado com diferença, porque você é cristão, porque você não é daqui mesmo, a peça não encaixa no lugar certo. É como você pegasse um parafuso e uma porca diferente, não encaixa. Você não é daqui, você tem que encaixar no reino dos céus, porque você foi lavado, suas vestes estão brancas, você foi transformado, você é nova criatura. O carcereiro agora consegue passar pela porta estreita, porque conheceu Jesus, mas aquele carcereiro que bateu em Paulo, ele não conseguia se moldar aquela porta, porque ele era do mundo, e a igreja não é do mundo, irmãos. Não podemos imitar o mundo, não podemos transformar o nosso corpo em corpo parecido com o corpo do mundo. Não podemos encher nossas igrejas de pessoas diferentes, de pessoas que não amam o templo do Espírito Santo, que fazem qualquer coisa com o templo do Espírito Santo. Não podemos moldar ao mundo. Precisamos ser diferentes, precisamos ser enxergados pelo mundo de maneira diferente, ainda que o mundo não goste da gente, mas somos cidadãos do céu, e o nosso Senhor, chamado Jesus Cristo, esse gosta da gente e comprou a gente com preço de sangue, deu a vida dele por nós. Então escolha o Senhor Jesus, igreja, e não se amolde a este mundo, não imita esse mundo, se livra das coisas desse mundo, aquilo que te prende, se livra. Paulo estabeleceu então, meus irmãos, a diferença entre mundo, terra, este mundo aqui, e o reino celestial, a terra qual nós vamos morar. O desejo do cristão, o desejo da igreja cristã de Nova Vida, o desejo do povo de Deus espalhado pelo Brasil e pelo mundo, tem que ser entrar no reino de Deus. Aí esta igreja prossegue, aí essa igreja vai buscar frutos, essa igreja vai buscar almas perdidas, desde que os membros dessa igreja, os irmãos dessa igreja entendam que precisamos investir na nossa casa prometida, de onde vamos morar, e vamos apresentar os nossos talentos ao Senhor. E Paulo, ele vai trazer assim um alívio para a igreja em Romanos capítulo 8, 18, 19, dizendo assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quando tiver em momento difícil, lembra disso, irmãos. Considero que os nossos sofrimentos atuais, o que estamos passando hoje, não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Precisamos crer na palavra, irmãos. A promessa foi cumprida, já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a tua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras, irmãos, igreja, são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, que falou com Jeremias, com Isaías, com Elias, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E ele termina dizendo: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Breve vem, ora vem, Senhor Jesus. Esta igreja, meus irmãos, precisa estar com o coração cheio de esperança, alegria e certeza, que breve, muito breve, nós vamos deixar este mundo mau,
muito breve, nós vamos estar face a face com Deus. Seremos chamados pelo nome, porque somos filhos, somos herdeiros. Abraçaremos Jesus Cristo, conheceremos Ele face a face. Vamos falar sobre tudo isso e conhecer o apóstolo Paulo, conhecer o apóstolo João, os nossos irmãos que morreram para esse evangelho chegar a mim e a você. Valoriza isso, irmãos. Valoriza o sangue de Cristo derramado na cruz por mim e por você. Valoriza aqueles irmãos que creram, como Jesus falou. Outros crerão. Valorizem esse trabalho. Valorize os irmãos do primeiro século que distribuíram a palavra, do segundo, do terceiro. Valorize os irmãos que estão pregando onde nós nos estamos pregando, porque todos nós vamos um dia nos encontrar no céu, não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor Jesus. E aproveite a entrada lá e dê um abraço apertado nele e fala: Senhor, muito obrigado, e nós te amamos. E hoje eu digo, junto com a igreja, nós amamos o Senhor. Por isso, irmãos, não deposite toda a tua esperança em homens, não deposite tua esperança no mundo, não deixe ofuscar a tua vista por causa disso aqui, mas viva aqui, esperando o Senhor voltar hoje, não amanhã, para te levar para a tua casa, para a tua cidade. Lá não tem mais choro, tristeza, lágrimas, porque todas essas coisas foram passadas. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Crê no Senhor de todo o teu coração. Amém? Que a estrada venha sempre ao teu encontro e que o vento sopre sempre a teu favor. Que o sol de Deus aqueça o teu rosto e que a chuva do Senhor caia suavemente sobre os teus campos, que até nos virmos novamente, que o Senhor, o Rei da glória, te guarde as palmas de suas mãos. Amém, amém. Ao Senhor a glória, aleluia. Aplauda mesmo, aplauda. A Ele a glória, o louvor, a adoração, aleluia. Beijo grande de vocês, Deus abençoe, bom retorno para casa, abençoa teu irmão, diz para ele: olha, o plano da sua vida é o plano da salvação em Cristo, plano perfeito.